É igual dar aula pra parede, a gente fala sozinho. Ontem à noite, turma da noite é mais tímida do que vocês. Aí, e tem mais gente. Cara, acho que 90% dos alunos nunca abriram a câmera e tem sempre uns 5 ou 6 que falam, os outros nem sei, nem lembro como é que era a voz. Tanto que teve uma aluna Eu ontem acho que, que, diga, eu acho que de manhã também ninguém abre a câmera. porque aí tá todo mundo meio acordando ainda, né? Ontem até foi engraçado, teve uma aluna que botou no final no último slide da apresentação dela, uma foto que ela tava parecendo um maior modelo, assim. Aí eu, gente, que pessoa é essa? Não conheço essa aluna, não. Aí ela, ih, professor, essa foto eu tirei alguns anos Que atrás. horror. Aí eu, que isso? É que como a gente teve mais ou menos um pouco mais de um mês de aula, né, presencial. E essa aluna, ela faltou o primeiro mês inteiro. Então eu acho que eu só encontrei com ela uma vez na vida, sabe? E aí depois só virtual. Então eu não lembrava como é que era a cara dela direito. Aí é complicado. Oi, Jô, tudo bem? Yasmin, bom dia. Yasmin deu bom dia aqui só no chat, ela não quer falar comigo. Bom dia, professor. Tô bem, sim, graças a Deus, e o senhor. Tudo bem também. Já de saco cheio dessa quarentena, né? Já deu. Daqui a pouco a gente Só entra não de tô, férias, cara. só não tô Ah, mas melhor que já eu tem tomei a bastante gente. injeção, meu braço tá inchado pra caraca. Caramba. É o que, Ju, que você falou? Falei, só não tô melhor que eu tomei duas injeções, uma em cada braço, tá? Os dois inchados. Ué, mas que injeção foi essa? Que É o que foi? tava faltando. Minha carteirinha, a mulher falou que tava faltando três, só que uma ainda não tava na idade. Entendi. Aí me deu duas, uma em cada braço. Que gostoso, hein? Tá aí doendo é muito aqui. Imagino. Eu adoro tomar injeção. Dá um prazer horrível. Eu morro de medo. Eu olho pro outro lado. Quando eu vou tirar, eu faço o exame de sangue. Aí a pessoa vai furar que eu fico olhando pro outro lado. Até pouco tempo atrás, quando eu morava com meus pais, eu, mãe, vamos lá comigo? Aí depois que eu tomei coragem de ir sozinho, aí da última vez que ela foi comigo, deve ter uns 4 anos, 5 anos, sei lá. Aí ela ficou me zoando lá. "Ah, esse daí eu tenho que ficar olhando, senão ele vai desmaiar. Mãe, eu nunca desmaiei, pô. Deixa de ser exagerada. É só pra sacanear mesmo. Mas, Ju, você tava falando alguma coisa quando a Jo comentou. Da quarentena, né? Eles liberaram algumas coisas essa semana, só que o pessoal confunde muito. Já tem cabeça na rua e sem máscara, Sim, cuidado nenhum. Como é. se não tivesse mais vírus. Pois é. Na verdade, assim, a gente já via muita gente na rua sem máscara antes mesmo de ter essa Sim, liberação parcial, né? mas ainda estavam tendo cuidado. Hoje Sim, em dia, tipo, eu pego o metrô, né, todo dia. Eu tava respeitando direitinho. Agora entram, aí entra lá dentro, que é obrigatório pra aham, entrar. Só que aí tira a máscara ou deixa descansando no queixo. Não adianta de nada, né? é complicado. Agora eu vejo que tá mais cheia também. Caramba, Jô, que droga. Comentou aqui no chat que no mercado da Mangueira é o que mais tem gente sem máscara. Uhum. Eu acho assim, quando a gente voltar, a gente vai acabar voltando com essa prática de usar máscara. Embora não faça muito sentido. A gente fala muito lá dos orientais que usam máscara e tal. O cara usa máscara quando tá doente, né? Ele pensa no outro. Então, tipo, se eu tô resfriado, eu vou colocar a máscara que eu não passo isso para os outros. Mas as pessoas não usam máscara normalmente. Aí até tem alguns Uhum. médicos que estão falando que o uso de máscara não faz o menor sentido, não funciona.
para a população em geral, em ambiente aberto, não faz sentido algum. E tem Parece cidades que também está proibido. que. Parece não, né? Tem validade também, né? A máscara. O Sim. pessoal usa há muito tempo. Então, eu acho que Tem, essas dependendo de do tecido, pano que a 4 gente. horas. Eu acho que é até menos, Ju. O que eu tinha Não, ouvido dependendo falar do era tecido. 2 horas. Então Eu imagina. vi que dependendo do tecido, do material, dura um pouco mais. É, bom dia, meninas. Então, imagina, você vai trabalhar, você vai ter que ter 4, 5 máscaras para trabalhar. Se você for ficar o dia inteiro no trabalho e depois para a faculdade, só duas não vai adiantar. Se duas têm validade de 2 horas cada uma, você vai ter que andar com 5. E nem tá chegando todo dia, lavando máscara, Pois é. não tem como, uma correria. É. Não, Essa noite mesmo, eu fui pro trabalho, eu peguei 2 horas ontem, saí hoje 6 horas. aham. Eu não tinha máscara suficiente pra ficar trocando a cada 4 horas. Pois é. E olha que 4 horas já é bastante tempo pra você Sim. ficar com uma máscara. Aí eu vi um post também de um médico falando que as máscaras de médico mesmo, elas são recomendadas para Uhum. serem usadas durante um plantão. Aí os hospitais pedem para as pessoas usarem durante uma semana. E o governo Eita. deu algum parecer pedindo para as pessoas usarem durante um mês a mesma máscara, porque está em falta. Imagina, uma máscara que era para ser usada um Não plantão, o adianta de cara vai nada. usar um mês inteiro. Não adianta de nada. É. Isabelle falando aqui que ela é rebelde, ela não usa máscara, tá nem aí, esfrega na cara da sociedade. Um padrasto da Maiara, 4 máscaras. Vai ter que ser assim. Aí imagina, uma família de 4 ou 6 pessoas vai ter que ter quantas máscaras? Por mais que seja barato, comprar em quantidade assim é complicado. Ainda mais se a gente for pensar, são 4 por dia. Dependendo do dia, se tiver friozinho, não vai secar de um dia para o outro. Aí você vai ter que ter 8 máscaras. Uhum. Complicadíssimo. Aí uma família de 4, os 4 saindo para trabalhar, os 4 precisando de 8 máscaras, são 32 máscaras, imagina. Bia, essas geladeiras mais modernas, eu acho que isso não funciona não, cara. As de antigamente, com certeza. Mas as mais modernas, acho que nem esquenta tanto atrás. Dá mais uns minutinhos para ver se mais gente se conecta para a gente começar. Hoje a gente vai trabalhar, gente, com cultura organizacional. Aí o professor Mauro preparou uns slides aqui para eu apresentar para vocês uma atividade para a gente fazer. Na sexta-feira a gente vai ter as apresentações dos artigos 23 e 24 e também a gente vai fazer as reuniões com os grupos para a gente conversar sobre o projeto, o que vocês estão avançando, enfim. E amanhã vai ser aquela aula extra opcional para vocês, que é uma aula sobre competências empreendedoras, que até tem um nome engraçadinho, que é Vai com Medo, se arrisca. E aí vai ser na turma da noite, amanhã. Aí vocês estão convidados a participar. Tenho certeza que vai ser muito legal. A Sara, que vai apresentar para vocês, ela é super alto astral, gente boa pra caramba, super inteligente. Ela fez a de provas na semana passada para o Núcleo 1. E aí amanhã a gente vai ter outra palestra dela falando de competências empreendedoras. Além dela ser empreendedora, né, ter a própria startup lá no Vale do Silício, quando eu tinha falado com vocês, ela trabalha como mentora em alguns concursos, tipo Hackathon, trabalhando justamente
o Canvas de modelo de negócio que vocês já viram, trabalhando as competências empreendedoras, trabalhando toda essa parte de empreendedorismo com o pessoal que está participando dos concursos. Então vai ser super legal a troca. Quem puder, faz um esforcinho para estar amanhã com a gente à noite. A gente vai começar às 7, deve ir até umas 9, 9h30. E tenho certeza que vai valer o investimento de tempo de vocês. Tá? Pensem que vocês já estão em casa, então por que não, né? Aprender alguma coisa e ainda por cima ganhar as horas complementares. Acho que vai ser legal para todo mundo. E aí semana que vem, só relembrando aqui, fazendo o tempo para o pessoal chegar, semana que vem, na quarta... Calma aí, deixa eu ver. Semana que vem a nossa aula não vai ser na terça de manhã, como a gente tinha combinado. E aí a gente vai ter uma palestra... Uma palestra não, vai ser uma aula que é sobre alguns dos conteúdos de finanças que são importantes para a gente trabalhar quando a gente fala de expansão de negócio. A gente está tentando um outro palestrante também para trabalhar com outros conteúdos, mas vai depender da disponibilidade dele. Então, na terça da semana que vem, a nossa aula vai ser à noite. Tá? Então deve ser também 7 horas, a gente gosta de marcar 7 horas, que é o horário que o pessoal consegue conectar. E aí, conto com vocês para a gente fazer essa aula à noite na terça. Como, assim, é muito difícil a gente conseguir convidado para de manhã. E aí, como a gente tem essa possibilidade de fazer online, né, acho que facilita para todo mundo. E aí dá para fazer um esforcinho um dia ou outro de a gente trocar o horário da aula, trocar o dia da aula para fazer alguma coisa diferente. Então, se vocês puderem, dia 16, né, semana que vem, a gente vai ter a nossa aula na terça, só que à noite. E aí também, assim, quem não puder estar presente, obviamente, a gente dá as horas complementares. Quem não puder, depois assiste, eu vou gravar, depois assiste online, pelo YouTube. E aí, gente, eu até abro um parênteses aqui. Em teoria, deixa eu pausar aqui, né? Vai que, mesmo que a gente não tenha muitos quizzes durante o semestre, a gente está avaliando o conteúdo das publicações de vocês no fórum também. Então, eu consigo medir por ali o que cada um está estudando também. Então, uma coisa complementa a outra, entendeu? No quiz eu consigo medir outras coisas, mas também se não tiver quiz a gente já tem outras avaliações que podem ajudar. Então, assim, no caso da semana que vem a gente não vai ter quiz. A gente vai ter quiz na outra, dia 23. Vai ter quiz hoje, depois vai ter quiz dia 23. Tá? Aí pensa nisso. Sempre que a gente tiver uma aula com um convidado de fora, a gente não tem quiz, tem aula no formato que o cara de fora trouxer. Né? Se ele trouxer uma aula expositiva, a gente vai ter uma aula expositiva. Se tiver aula com metodologia ativa, que façam exercícios durante o processo, a gente participa ali. Mas aí eu deixo a aula por conta do cara. Então a gente não vai fazer o quiz na semana que vem. Tá? Gente, acho que a gente pode começar. Quem conectou 8h10 já está conectado aqui. Ninguém mais conectou, então o pessoal está dormindo. Então vamos lá. Mayara, eu ainda não consegui ver o texto que você me perguntou. Para quando acabar aqui a aula, eu falo. Bom dia, professor. Bom dia, eu vejo lá e te respondo, tá? Então, professor, é que eu fui fazer também outras questões aí do RA, né? Aí geralmente você coloca lá na questão leia o artigo, tal. Aí tem o nome bonitinho do artigo, só que não tem os autores.
porque assim eu tiraria a dúvida de saber se era aquele mesmo artigo que eu estava lendo, pela questão da referência, né? Aham. Aí por isso que eu te perguntei, que eu sempre ficava em dúvida, sempre falava, ai meu Deus, será que eu estou lendo o artigo certo? Por mais que seja o nome certinho, né? Não sei. Tá. Aí Eu vou eu ficava conferir com essa lá. dúvida. Tá, Mas tá. o artigo não está no portal, não? Então, eu procurei na biblioteca online do Aham. portal do aluno, eu não consegui achar. Aí eu pesquisei no Google, eu achei o artigo, sendo com aqueles autores, acho que é Teresa Fleury, um negócio Tá. assim. Eu falei, meu Deus, será que é esse artigo mesmo? Tá. Quando acabar aqui a apresentação, vocês vão fazer um exercício, aí eu vou verificar isso para você, tá? E aí eu confirmo Tá, contigo. tá bom, obrigada. Nada. Vou tirar meu vídeo aqui. Então, gente, como eu comentei com vocês mais cedo, essa apresentação foi uma aula que o Mauro preparou para gente. E aí ele não ia conseguir estar presente aqui, mas aí ele me passou, ele fez o slide completinho, me passou, eu estudei o slide, estudei os textos que ele me indicou, mas pode ser que em algum momento eu não consiga tirar as dúvidas que surgirem, se for algo muito específico, muito técnico, talvez eu não tenha muito conhecimento sobre o assunto, e aí depois eu vou anotar, né, se for algo que eu não consiga resolver, eu vou anotar, converso com ele e depois trago para vocês, tá? Mas de qualquer forma, eu acho que vai ser uma aula bem legal, que o tema é bem interessante para a gente. Depois dessa apresentação, vocês têm uma atividade, aí eu já liberei a tela no portal. Não precisa entrar agora, Bia, eu sei que você está desesperada já. Brincadeira, mas não precisa entrar lá agora, é só abrir a aula para vocês já terem acesso ao material. Que na metade da apresentação eu vou pedir para vocês irem lá ler alguma coisa, depois a gente volta para cá, depois finalizando aqui vocês voltam para o portal. Mas eu vou indicando para vocês no meio do caminho. Então, tratando sobre cultura organizacional, a gente começa perguntando: todas as empresas são iguais? O que vocês me dizem? Todas as empresas são iguais? Não, não. Por que elas não são É iguais? porque, professor, cultura, a definição de cultura são os costumes, as características, os hábitos. Eu fiz esse fórum aí que você passou e eu achei muito interessante. Até usei os exemplos dos países, que cada um tem uma maneira de se vestir, de se alimentar, de falar. Então, dessa mesma forma, dentro das empresas, né? Cada empresa tem o seu jeito. Às vezes uma empresa é formal demais, às vezes a outra é despojada demais. É tudo a forma que a empresa se comunica, né? A própria cultura da empresa. Exatamente. Às vezes a gente pode até pensar assim: a empresa trabalha no mesmo ramo que a outra, tem processos parecidos uma com a outra, mas o clima organizacional que reflete a cultura organizacional é diferente. Se a gente for pensar Burger King e McDonald's, se você olha para uma loja do Burger King e uma loja do McDonald's, você percebe diferença nas empresas, mesmo que você saiba que as duas fazem hambúrguer. Né? São empresas completamente diferentes, independente do sabor do hambúrguer, tá, gente? Você vai ver que o uniforme é diferente, a forma como as pessoas te atendem é diferente, toda a questão ornamental do lugar, né, a dinâmica que acontece no lugar é diferente, a arquitetura dos restaurantes são diferentes. Enfim, tudo difere, né? Não tem como serem duas empresas do mesmo ramo fazendo a mesma coisa e mesmo assim elas são diferentes. Enfim, a cultura de uma empresa, então, ela é a sua personalidade, né? A personalidade coletiva daquela empresa, é o jeitão dela, né? É por aí que sabia que eu ia falar, eu prefiro Burger King, sempre tem. Então, quando a gente olha tanto para o Burger King quanto o McDonald's, a gente vê que cada um tem o seu jeitinho ali, diferente de trabalhar, de atender e de ser, efetivamente.
Então, o que seria cultura em si? Cultura é o conjunto de ideias, conhecimentos, formas de pensar e sentir que são expressas em termos materiais ou não, que são partilhadas por um grupo ou uma organização com uma certa regularidade no tempo e no espaço. Então, tem alguns conceitos importantes aqui. Não são só as ideias, mas também o pensar e o sentir. Essas ideias, esses sentimentos e esses pensamentos, eles devem ser partilhados por um grupo. Tá? Se uma pessoa do grupo pensa diferente, outra pessoa do grupo pensa de outra forma, isso não significa que essas formas diferentes de pensar fazem parte daquela cultura organizacional. O que faz parte é justamente o que é partilhado pelo grupo todo, ou pela organização. E isso está muito marcado tanto no tempo quanto no espaço. Ou seja, tem algumas limitações temporais e espaciais ali para a gente conseguir determinar quais são as características de determinada cultura organizacional. Então a gente tem que ele também é um sistema de crenças e valores compartilhados entre seus membros, que ele é a personalidade da organização, está relacionado ao grau de motivação e comprometimento dos seus membros e acontece de uma maneira inconsciente. Então aqui é importante a gente trazer a questão de como a cultura organizacional pode influenciar na motivação dos funcionários e fazer com que isso gere mais comprometimento no trabalho deles. E a gente percebe que a cultura organizacional, por mais que ela possa ser analisada, ela não tem como ser planejada, porque ela é algo inconsciente. Às vezes você pode até impor uma cultura organizacional numa empresa, mas se aquilo dali não estiver dentro das pessoas, né, for só algo como uma estratégia de mudança de organização, de economia, sei lá, enfim, como uma estratégia, talvez isso não funcione. Por exemplo, um exemplo que a gente vê no nosso dia a dia. A empresa, não, a partir de agora a gente é ecologicamente correto, então a gente vai trabalhar a gente não vai ter mais copo descartável, a gente vai trabalhar só com canecas, e aí cada um vai ter a sua, e você não pode mais usar copo descartável. Beleza. Se aquilo dali for dentro daquela empresa, naquele momento, sei lá, alguém do RH quer fazer essa campanha para estimular o uso sustentável de insumos lá dentro da empresa. Aí aquela pessoa sai do RH. E aí, de repente, com a saída dessa pessoa, volta ao que era antes. Volta ao copo descartável, volta ao uso de papel não reciclável, imprimir tudo, ao invés de economizar com arquivos em PDF. A gente vê que aquilo ali não fez parte do sistema de crenças e valores dos membros, né? E sim foi uma ação que aconteceu e que efetivamente não conseguiu modificar a cultura das pessoas. Em compensação, se você for pensar que seu chefe está lá com a caneca, né? Aí o seu superior também está lá com a caneca e as pessoas começam a adotar a caneca, talvez não precise nem ter uma ação do RH ou do pessoal de marketing, pensando no marketing interno aí, para estimular isso. Talvez a própria conscientização de uma pessoa ou outra já leve isso a se tornar uma coisa mais relacionada à cultura organizacional do que efetivamente a uma ação daquela empresa. Então, ela acontece de maneira inconsciente, né? Se a gente tentar impor uma questão cultural para as pessoas, provavelmente isso não vai ser bem visto e vai ser passageiro. Então, focando aqui na parte da cultura organizacional, resumindo, a gente traz aí o conceito de que é a cultura quem irá ditar as regras do jogo. Essas regras são amparadas pelas normas e procedimentos internos
que visam assegurar comportamentos mais uniformes por parte dos funcionários. Ou seja, a gente ter funcionários que atuem mais ou menos da mesma forma, que tenham mais ou menos os mesmos comportamentos ali dentro, por conta da cultura daquela empresa. Então, funções da cultura organizacional. Personalidade. Assim como os indivíduos, cada organização é única e possui uma personalidade, sendo a cultura a representação dessa personalidade. É ela que faz a distinção entre uma organização e outra. Lembrem do exemplo que eu dei do Burger King e do McDonald's. É a personalidade de cada empresa que faz com que elas sejam diferentes. O senso de identidade, né, é criar um senso de identidade entre os membros da organização. Você faz parte do McDonald's, não do Burger King. Você atua como os funcionários da Playcipa e não como os funcionários da Mainô, por exemplo. Se a gente for analisar, eu não sei se os grupos chegaram a pesquisar, ou pediram foto para os gestores, mas assim, a Playcipa tem um perfil muito mais tradicionalista. Já a Mainô, ela tem um perfil bem mais despojado, o pessoal vai de bermuda, vai de chinelo. Então, o senso de identidade é completamente diferente. Porém, se você for colocar, por exemplo, tem um aluno da Celso que está trabalhando na Playcipa e tem um aluno da Celso trabalhando na Mainô. Se colocar os dois juntos, você sabe que cada um tem a sua identidade ali junto com a empresa que trabalha hoje. Pois é, a Mainô ela é uma startup e aí acaba flexibilizando isso, mas isso é por conta da personalidade dos próprios gestores, né? Você tem lá a personalidade tanto do Felipe quanto do outro sócio lá que eu esqueci o nome. Eles são assim, eles são jovens, despojados, querem que a pessoa produza mais independente da roupa que ele está vestindo. Então isso é interessante. Já a Playcipa é um pouco mais formal, as pessoas não são permitidas irem de bermuda na Playcipa, por exemplo. Dependendo do cargo tem uniforme, né? Até porque o atendimento é diferente, né? A empresa vai atender o público diretamente, o outro vai mais por telefone, enfim. A outra função da cultura organizacional é o comprometimento com os valores. E aí esse comprometimento é aquilo que transcende os indivíduos. Ou seja, são os valores da empresa. Fazer com que cada indivíduo que trabalha ali, cada funcionário, tenha não só o comprometimento com os seus valores, porque aí vai de cada um, mas com os valores da empresa. Então, a cultura organizacional auxilia esse processo. E também trazer coerência às atitudes e ao comportamento dos indivíduos. Então, a cultura ela inspira, ela direciona, ela dá coerência às atitudes e comportamentos dos funcionários. Então, como que a gente vê as origens da cultura organizacional? Como a gente percebe isso? Então, os fundadores, como eu estava até comentando da Mainô, né? Eles fazem parte da história de uma organização e, dependendo de sua personalidade, elas exercem um impacto mais ou menos forte, mas sempre importante em sua cultura organizacional. Vamos ver se o vídeo vai funcionar. Oh, legal! Calma aí que tem um vídeo para mostrar para vocês agora. Rapidinho. Ontem funcionou, aí hoje... Calma aí. Alguma dúvida por enquanto, gente? Ou tá tranquilo? Rapidinho, para passar a propaganda aqui. Pronto.
Vamos ver se isso vai funcionar direitinho. Vocês estão vendo a tela do vídeo? E responde em áudio, por favor. É que eu não estou vendo a resposta de vocês. Sim. Beleza. Então vou dar play aqui e vocês me dizem se estão escutando. Sim, professor. Não, escutando não. Não? Não. Então calma aí. Vou fazer uma gambiarra aqui. Vou tirar meu fone. Gambiarra é boa. Dá pra escutar, gente? Não tem receio, esse trio brasileiro é o que todos sempre dizem a cada negócio seu. Com ousadia, Lehmann e Sicupira construíram um império que o mundo conheceu. Quando criança, o carioca Jorge Lehmann, que era filho de suíços, estudava em inglês. Sua família era muito abastada e a cultura do sucesso a sua cabeça fez. Jogando tênis já queria ser primeiro, pois até a Copa Davis ele veio a disputar. O seu perfil de competitividade ele trouxe pros negócios, só entrava pra ganhar. Sua primeira investida foi comprar a corretora de valores Garantia. 1971, esse é o ano em que tudo se inicia. A Garantia premiava os funcionários, dando bonificações para quem mais se dedicou. E os dois melhores empregados da empresa, Jorge Lehmann viu surgindo e para sócios convidou. Agora o trio Lehmann, e Sicupira fazia crescer o banco, aumentar o seu valor. E com os olhos do mercado financeiro procurava outras chances para ser investidor. 82, a Lojas Americanas estava com dificuldades, foram lá comprar. 89, mais uma tacada, a cervejaria Brahma conseguiram comandar. Cada sócio cuidava de uma empresa, os três negócios sempre a prosperar. Americanas, Brahma e Garantia, nas mãos de quem sabe administrar. 98, o Banco Garantia foi vendido e gerou um grande capital. Então criaram a GP Investimentos para diversificar a presença nacional. Ações da empresa de logística, da construtora Gafis e Telemar. Mas a cerveja era a menina dos seus olhos e agora era a vez de mais ali focar. Todos os dias no campo ou na cidade, no bar ou no churrasco, no frio ou no calor. O brasileiro nunca fica sem cerveja, ela é a número 1. Foi Romário que mostrou. E a Brahma cada vez mais investia, no carnaval estava sempre lá. Celebridades formavam uma fila para conseguir no camarote entrar. E na empresa todo mundo trabalhava, muito lucro, muita grana sempre ia entrar. Mas o mercado era um grande desafio, sua grande concorrente tinha força para brigar. Então chamaram os rivais para uma conversa e depois anunciaram que acabavam de comprar a Companhia Antártica Paulista, suas marcas de cerveja e também o Guaraná. Logo, logo os botequeiros da cidade souberam da novidade. A Ambev vem aí. A nova empresa já nascia gigante, mais de 70% do mercado daqui. Liderança leste, oeste, sul e norte, um domina-se tão forte, dá pra preocupar. Por isso o CAD exigiu que a empresa não ficasse com a Bavária nem com a Polar. Mas essa decisão não afetou o projeto ambicioso que o trio fez. O Brasil já tá todo dominado, o resto do mundo eu vou pegar você. A Ambev tinha as marcas mais vendidas, cada vez mais consumidas no cenário nacional. Não tinha concorrente no mercado e entrando nos países era o próximo degrau. Em 2004 teve início uma conversa com os belgas que faziam a Stella atual. E a fusão com a Inter virou Embev, um negócio que exigiu muito cuidado para contar. Os marqueteiros decidiram divulgar que a maior do mundo ia nascer. Se são os belgas que estão a comprar a Ambev, ninguém precisa saber. O tempo passa e
uma denúncia na justiça do trabalho tem repercussão. E depois ela, os outros empregados reclamando de sofrer excesso de pressão. O que vocês chamam de assédio moral para nós é um estímulo para a ambição. O nosso lema é a meritocracia, mentira nessa história de humilhação. E quem quiser trabalhar aqui com a gente sabe que só vai crescer se tiver dedicação. Se for esperto, você pode chegar longe. Se não for, você perdeu uma grande chance, meu irmão. Nosso segredo é uma boa gestão. Nosso segredo é uma boa gestão. Não envolvemos com treta corrupção. Fazemos tudo com estratégia e discrição. Nos Estados Unidos, bem discreto, esse trio estava perto de conseguir comprar mais um gigante da indústria cervejeira, uma empresa centenária de gestão familiar. A Budweiser recusava o dinheiro, não queria um estrangeiro para a marca comandar. Sua cerveja é patrimônio americano e o público podia não aceitar. Quando vieram 52 bilhões, os gringos decidiram que não iam recusar. Embev agora virou a AB, Embev nova líder mundial, mais motivo pra brindar. O negócio veio 2 anos depois, mais uma empresa do setor alimentar. O Burger King foi para milhões de dólares e a rede só cresceu de lá pra cá. O multimilionário Warren Buffett ficou impressionado com essa forma de atuar. Esses sujeitos são inteligentes, você best friends dele, figurinha vou trocar. E com o Warren nosso trio foi fazer 2013 outra grande aquisição. A marca Messi Ketchup dos produtos agora faz parte da corporação. Ninguém nesse Brasil em toda a história teve uma trajetória como esses três aqui. Vem ganhando tantas marcas de sucesso em todos os continentes, só razão para sorrir. Com sangue nos olhos, que por todo o A3G capital não se cansa de expandir. Com imóveis, com seguros de transporte e energia financeira e o que mais tiver por vir. O Massa Teles explicou numa palestra sua filosofia verdadeira. Pega ficar no vermelho uma vez, fica amarelo uma inteira. E o Jorge Paulo Lema reconhece a educação que recebeu. E hoje investe para educar as pessoas da fundação que leva o nome seu. Ele mora na Suíça desde uma tentativa de sequestro aqui no Brasil. Mas não esquece do país e de seu povo, onde começou a história de tudo que construiu. Quando encontrou e se juntou aos outros dois, montou um time que no topo já chegou. E mais negócios eles vão fazer depois, com a estrela de quem tudo conquistou. O povo declarava que os negócios desse trio são sucesso por saber se promover. Por isso não seria novidade se eles anunciassem no portal BHZ. Seja cerveja, guaraná ou ketchup, sanduíche, americanas, tudo vai vender. A garantia vocês podem ter da gente que quem é nosso cliente sempre vai crescer. E aí, pessoal, conseguiram ouvir e ver? Foi tranquilo? Beleza. O que eu acho legal desse vídeo, além de ser divertida a historinha ali que ele conta, né, a forma que ele conta a história do trio, é a gente perceber como que a cultura do Lehman acabou passando para os funcionários lá na primeira tentativa lá dentro do banco, né? E aí quem foi comprando aquela cultura organizacional foi crescendo com ele, virou sócio e acabou que daí para frente ele só foi trazendo a mesma cultura adiante. E aí eu acho que quando ele traz aquela questão de que em algum momento lá alguns funcionários foram entrar com uma ação trabalhista por conta de assédio moral e tudo mais, eles trazem até parte ali do discurso do
do Lehman lá falando que não, isso daí é a cultura organizacional, isso daí é da forma que a gente trabalha aqui dentro. Se você conseguir se adaptar a isso, você vai se dar bem, se não, você não vai. E aí a gente entra até numa discussão, cara, até que ponto vai a cultura organizacional, né? Acho que é interessante trazer essa questão em outro momento, mas é uma coisa para a gente pensar, né? Eles trouxeram uma cultura organizacional muito forte, muito agressiva, e com certeza tem gente que não se conecta com essa cultura organizacional, e aí, esse aspecto da cultura, né? E aí acaba se percebendo como prejudicado ali em alguns momentos. Vou voltar aqui para o slide. Então, além da cultura organizacional ser transmitida pela personalidade dos seus próprios fundadores, ela também é percebida pela observação e pela prática. E aí eu tenho outro vídeo para mostrar para vocês aqui, que fala justamente sobre essa observação e como a gente molda aspectos da nossa vida de acordo com o que a gente está observando ali. Vou colocar aqui para vocês. Tá todo mundo vendo, gente? Ainda não dei play não, mas só saber se vocês estão... alguém abre o áudio e me responde, por favor. É porque eu não consigo enxergar aqui. Vocês estão vendo o vídeo? Pessoal... Gente, vocês estão aí ainda? Vocês estão vendo a tela do YouTube aqui? Tá. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Esse vídeo não é tão legal quanto o outro, né? Mas ele traz esse aspecto interessante de que às vezes a gente faz alguma coisa dentro de uma empresa, a gente age de uma forma e não sabe explicar o porquê, né? Porque todo mundo sempre agiu assim. E aí a gente vê a cultura organizacional sendo refletida. Então, a cultura ela pode surgir não apenas pelos gestores ali, pelos fundadores da empresa, mas também por essa questão que vai sendo copiada. E, gente, aí o vídeo começou aqui do nada. Vamos voltar aos slides. Então, além dessa questão dos fundadores e da observação e da prática, a gente tem aí que ela pode ter origem nos costumes, nas tradições e na maneira geral de pensar e fazer existentes em uma organização. Isso resulta, em grande parte, do seu grau de sucesso alcançado ao longo da história.
Ou seja, se você começa a perceber um processo dentro de uma empresa e não sabe explicar por que aquele processo é feito daquela forma, e sempre foi feito daquela forma, porque sempre teve resultado positivo, às vezes as pessoas não mudam aquela situação com medo de perder alguma coisa. Então acaba que isso se torna parte também da cultura organizacional, algum procedimento dentro da empresa. Então a estratégia empresarial e o ambiente externo, ele tem grande impacto na cultura organizacional, pois deve refletir o que se espera de uma organização bem-sucedida. Então aqui a gente vê, principalmente, que a gente não tinha falado ainda, a influência que a cultura organizacional sofre do ambiente externo. Porque a estratégia empresarial está muito ligada ali aos fundadores e a gente já tinha comentado isso antes, mas o ambiente externo ele influencia também. Né? Hoje, por exemplo, a gente vê a questão do meio ambiente, por exemplo, né? Você limpar as suas pegadas que você deixa enquanto você produz, né? Que seria ali limpar os resíduos que você produz enquanto você está na sua produção, né? Você tirar isso, descartar de forma correta e de repente reutilizar isso de alguma forma, ou fazer uma reciclagem, ou já que eu preciso destruir árvores para utilizar na minha empresa, que eu plante mais árvores para equilibrar isso. Então a gente tem essa questão ambientalmente correta que algumas empresas estão focando. Isso é uma coisa que inicialmente é algo do ambiente externo, né, que tem a ver tanto com o ambiente natural quanto o ambiente sociocultural, que afeta as empresas, obviamente, que umas empresas resolveram colocar isso como parte da cultura organizacional delas. Então, o ambiente externo influencia muito no que em como a empresa age. Então, se a gente for pensar aí o processo de formação da cultura organizacional, a gente tem ali os valores e preferências do fundador, meta e visão comuns no grupo inicial da empresa e atendimento de demandas da sociedade. Então, a partir daí surgem os primeiros valores, as primeiras crenças e os pressupostos que são compartilhados por aquele grupo. Essa é a fase da criação. Em seguida, a gente tem a fase da consolidação, que aí a gente tem as influências do ambiente, que são mutáveis, a gente tem a entrada de novos membros, novas lideranças surgindo, os sistemas de recompensas ali dentro da empresa que vão influenciar isso também, a renovação cultural contínua, né? As pessoas vão mudando com o tempo e também dentro da empresa as pessoas vão mudando e isso faz com que haja uma renovação ali naturalmente e todos esses fatores culminam na cultura organizacional, dentro dessa fase da consolidação. Em seguida a gente tem uma fase de mudança, que aí ela está conectada à queda de competitividade, que aí gera uma mudança cultural ali para você buscar essa competitividade novamente. E também essa questão dos antigos valores, crenças e elementos simbólicos começarem a ser questionados. Até alguns anos atrás, fumar em lugares fechados era tranquilo. Então, as pessoas fumavam dentro das empresas. E não necessariamente tinha um lugar específico para fumante. Isso daí foi uma segunda fase, digamos assim. Mas antes disso, você podia fumar em qualquer lugar. Então, todo mundo fuma aqui, não sei o quê. Imagina você trabalhar numa empresa de cigarros. Como que isso é complicado. E aí você muda uma crença baseada no ambiente externo, né, que está trazendo uma mudança cultural no país, digamos assim. Isso vai refletir na cultura organizacional e aí vai fazer com que esses valores sejam questionados, né, e a partir daí gera uma mudança cultural para as próximas gerações dentro da empresa. E aqui tinha uma animação e não rolou. Então, pensando na cultura organizacional, a gente tem aqui algumas características. Então, ela é aprendida através da experiência de grupo,
ela está implícita na estrutura formal da organização. As modificações e mudanças que ocorrem são, em geral, lentas, né? Mudar um comportamento é muito demorado. Então, imagina mudar um comportamento dentro de uma organização. Vai demorar mais do que o comportamento de uma pessoa. Tem a tendência de se perpetuar, né? Continuar lá na empresa por bastante tempo. Ela é intangível no seu todo, né? Em geral, ela é intangível. Claro que tem elementos da cultura organizacional, ou melhor, tem elementos da empresa que refletem a cultura organizacional e isso são elementos tangíveis, né? O formato da logo, que tem um letreiro, ou então a cor dos bancos, a cor das cadeiras, o formato da mesa. Isso pode ser considerado um elemento que reflete a cultura organizacional e é tangível, mas a cultura em si ela é intangível. Então ela expressa-se através de sinais como a moda, a linguagem, as emoções dentro de cada cultura, de cada empresa, desenvolve a identidade de seus membros, ela é aceita pela maior parte dos membros da organização, não significa que sejam todos, mas a maior parte. É um sistema aberto, ou seja, sofre influência não apenas das pessoas que trabalham, dos gestores, mas das pessoas que trabalham, mas seus fornecedores da cultura. Então ela sempre vai sofrer influência de várias vertentes diferentes. Ela é transmissível aos novos membros, né? Você consegue passar isso para novos funcionários, por exemplo, até mesmo por conta de você mostrar como se faz alguma coisa algum processo, algum procedimento dentro da empresa. E ela é única e distinta para cada organização. Por mais que as organizações façam as mesmas coisas, tenham o mesmo produto final, a cultura organizacional dentro de cada uma é bem diferente. Então, uma revisãozinha aí do que é a cultura organizacional. Elas são as escolhas e preferências dos líderes da empresa. Claro que isso vai refletir em toda a empresa, em todos os funcionários. Ela é moldada de acordo com as demandas e os problemas que são enfrentados pela empresa. Ela é uma construção de identidade organizacional, ou seja, ela não é algo fixo, ela sempre está em construção, em mudança. É um sistema coerente de significações que conecta os membros, e ela diferencia uma organização de outra. Então, por que a cultura organizacional é algo importante na empresa? Porque qualquer estratégia proposta em uma empresa deve estar sempre atrelada à sua cultura organizacional, que por sua vez sofre influência do clima organizacional. Ou seja, uma coisa está interligada à outra, não tem como desassociar isso, né? O clima organizacional esbarra na cultura organizacional que vai, consequentemente, refletir na estratégia daquela empresa. Não significa que a cultura determina a estratégia, mas a cultura deve ser levada em consideração quando for traçada alguma estratégia, justamente para você entender quais são as limitações ali das pessoas, por exemplo, né, e dos procedimentos que acontecem ali dentro daquela empresa. Então, eu trago um gráfico para mostrar para vocês de como a estratégia e a cultura organizacional estão relacionadas. Tem alguns gráficos que a gente vai analisar agora. Então, nesse gráfico aqui, a gente percebe que são questões relacionadas às pessoas. Questões relacionadas a pessoas destroem quase 40% do planejamento, do planejado pela empresa. Então, a gente vê que as pessoas influenciam no planejamento, as pessoas influenciam na estratégia daquela empresa. Por isso que reflete a cultura organizacional, deve ser levada em consideração. Então a gente tem ali 15% gestão de desempenho não aliada com a estratégia. Desses 37%, vamos lá, dos 37% do potencial perdido, a gente analisa ali as causas. Então, desses 37%, 15% é a gestão de desempenho que não está alinhada com a estratégia da empresa. 11% está relacionado à falta de recursos alocados à estratégia quando realmente é preciso. E 8% a organização não engaja
não está engajada em suportar a mudança. Ou seja, esses 37% dessa estratégia não atingida, digamos assim, está relacionado com pessoas, né? Com o engajamento das pessoas, principalmente. Então, a gente vê que 37% é um indicador alto para esse tipo de análise. E os 3 maiores percentuais estão vinculados aos aspectos humanos da organização. As pessoas mudam quando estão engajadas, e a cultura organizacional ela é influenciadora do comportamento humano nas organizações. Então imagina, você traça uma estratégia e essa estratégia não dá certo. Provavelmente quase 40% da possibilidade dela não dar certo é justamente por conta do fator humano aí dentro das empresas. Aqui a gente mostra como que as empresas enxergam a influência da cultura na estratégia. Então, a gente vê que 84% concordam que a cultura é crítica para o sucesso do negócio. Então, tem uma boa porcentagem ali de pessoas que concordam com isso. 60% dizem que a cultura é mais importante do que a estratégia. Então, ali já começa... continua tendo em consideração a cultura organizacional e, inclusive, colocando ela como mais importante do que a estratégia. Se a gente for lá embaixo, a gente olha que 44% pensam que mudança cultural levaria menos de 1 ano e 48% não acreditam ter capacidade para promover as mudanças. Esses são dados interessantes para a gente olhar, mas também é interessante a gente ver o que estaria no meio. Olha só, 45% não sentem que a cultura está sendo gerenciada, 47% não notam que a cultura é parte importante da agenda dos líderes e 51% acham que a cultura precisa de uma grande mudança. Então, apesar de a gente ter números grandes favoráveis a como a cultura organizacional influencia a estratégia da empresa, a gente percebe que ainda há um desconhecimento sobre o assunto. Justamente porque 45% não sentem que a cultura está sendo gerenciada e não percebem isso como importante para a empresa. A gente vê também que elas precisam de ajuda para realizar as ações de mudança cultural. E que também é uma carência de profissionais com competência para atuar nessa área, né? O que é uma oportunidade para vocês. Para o pessoal que trabalha com gestão de pessoas ou o pessoal de ADM que quer focar em gestão de pessoas mais para frente. Porque justamente, apesar de ser uma coisa que algumas empresas enxergam como positivo e como de boa influência para a empresa, outras ainda não enxergam e não sabem como manejar isso. Então, trabalhar com cultura organizacional pode ser uma oportunidade no futuro. Essa pesquisa ela foi realizada com mais de 2.000 líderes. Tá? Vamos ver aqui. Então, a gente vê que a cultura organizacional ela sofre influência das competências organizacionais que sofrem influência do mercado. E aí cabe a pergunta, como que a gente gerencia o desempenho por meio dessa cultura organizacional? Aí a gente tem um desafio pela frente, porque não é tão simples assim. Funções da cultura organizacional. Aqui a gente vai analisar como que essas empresas enxergam o impacto da cultura nas relações. Então, aqui a gente vê que número geral de erros cometidos ali no primeiro índice. Com culturas fracas, né, aquelas culturas mais perenes, que não são bem determinadas dentro da empresa, a gente percebe que o número de erros cometidos é maior, 7,2%. Já com culturas mais fortes, mais bem estabelecidas, a gente tem um número de erro de 3,9%, uma diferença de 46%. Então, com culturas que são mais robustas, né, culturas organizacionais mais robustas, mais bem determinadas, elas geram um menor índice de erros. Número de clientes que encontram erros. Aí a gente já está olhando para a ponta final da
da estratégia da empresa. Então, com culturas fracas, a gente tem 1,57%, com culturas fortes 0,4%, uma diferença de 75%. Números de erros graves cometidos, numa cultura fraca 1,04, numa cultura forte 0,26. Então, uma diferença de 75%. Então, só de olhar esses gráficos, a gente percebe que uma cultura forte, ela gera menos erros do que uma cultura fraca. Então, culturas fortes, sólidas, podem contribuir para a redução de erro nas organizações. A diferença percentual é relevante da cultura organizacional fraca para a cultura organizacional forte. E, além disso, há espaço para novas soluções estratégicas nas organizacionais. Nas organizações. Se a gente for pensar nessa possibilidade de estabelecer uma cultura forte, existe uma possibilidade real aí de crescimento para cada uma das empresas, na diminuição dos erros, pelo menos. Aí é só mais uma forma de comprovar o que a gente está falando. Então, promover a integração interna de tal forma que todos os componentes assimilem a identidade coletiva e saibam como trabalhar juntos com eficiência e eficácia. Essa é uma das oportunidades. A gente gera uma forma de trabalhar como é que eu vou dizer assim, característica daquela empresa, e aí a partir daí a gente forma uma identidade coletiva e isso gera mais eficiência e eficácia para todos os processos dentro da organização. Então, cultura organizacional, ela é uma função da empresa ou ela é uma postura de toda a organização? O que vocês acham disso? Ela é uma função ou é uma postura? Podem falar, tá, gente? Essa é a parte que vocês participam. Vocês estão aí ainda, gente? Tá, então pensa aí. Abre o microfone, Isa. Para de ser preguiçosa. Por que é uma postura? Ih, ninguém sabe, gente. Tem ninguém conectado, não? Não, Darlan. Entendi, Mário. Deixar os outros falarem aqui. Ninguém quer falar comigo hoje. Eu estava falando no início com a Ju, que eu estou muito carente que vocês não falam. Mais alguém quer comentar? Entendi. Sei, Darlan, sei. Mariana quer rabiscar aqui, Mariana?
Eu não tô ouvindo, não. Eu não tô ouvindo ninguém, na verdade. Vou até verificar aqui se há algum problema no meu computador.